Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje, dia 1º de junho, agradecendo aos bons espíritos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Vou pegar aqui o Evangelho. Vamos lá. Óculos. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque às sombras desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelos perfumes da caridade que espargem ao redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Como um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, ele compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudéssemos gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos, fazeis, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só pessoa e são a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Muito bom, né? Eu acho que realmente conhecimento da doutrina espírita, né, nos faz ampliar a visão do mundo. E, por consequente, a gente sabe que temos de fazer caridade, né? Porque a caridade, como diz o texto, é a melhor forma de nós nos encontrarmos com os bons espíritos e com Jesus, né? Que a todo momento aqui na sua pouca jornada na Terra deixou exemplos de alta magnitude sobre a caridade. Bom, vamos lá, nós estamos, deixa eu ver que capítulo, nós estamos aqui, capítulo 9. Está falando sobre mediunidade. Ele está, sobre o capítulo 9, mediunidade. Ele está dando vários exemplos de mediunidade, até que aqui nesse ponto do livro, ele está colocando o André Luiz
para verificar alguns médiums e um espírito que quer dar a sua comunicação para esses médiums, tá? Bom, é o mesmo esquema de sempre. Se vocês não entenderem alguma coisa, é só perguntar. Ou, se alguém quiser complementar aquilo que eu estou falando, também pode ficar à vontade, tá? Então, vamos lá. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele, ou seja, o espírito quer dar uma comunicação e os médiums não conseguem captar aquilo que ele quer. Num terreno de atividades definidas, neste particular, poderíamos agir à vontade aqui. Não, nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumprem sempre aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá perturbando ou consumindo o tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimos. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Neste instante, indicou-me o colega que, de pé junto de Eulália, que é uma das médiums, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo da matéria densa, né? Então, veja, a gente acha que é muito simples, né, fazer a incorporação, veja, é complicado, né, ou a psicografia, porque os espíritos que vão dar a comunicação precisam também estar preparados para isso. Muitas vezes eles não estão, né? E os próprios médiuns também têm que ter a capacidade de absorver aquilo que o espírito quer falar. Então não é uma coisa muito simples. Anota as particularidades do serviço. Disse-me Calderaro com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual ao seu modo, repara calmamente. Isso é uma coisa que sempre acontece, né? Deixa eu admitir a Marisa aqui. Veja, cada um de nós, mesmo tendo a mesma mediunidade, mas cada um de nós tem as suas particularidades, né? Então, o que um pode estar percebendo, os outros dois, três, quatro, talvez não estejam percebendo, ou estão percebendo de uma outra maneira, né? Isso é muito normal. Por quê? Porque cada um está num patamar de dificuldade ou de acerto. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava os cérebros dos que se conservavam em atitude passiva. Ou seja, o comunicante queria dar algumas dicas sobre assistência aos enfermos, tá? E ele não estava conseguindo. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comoventemente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele tratava, travava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados.
duas senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. Então, veja, cada um teve alguma percepção de alguma coisa, né? Daquilo que o espírito desencarnado queria passar. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que leram sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Examinei também as três pessoas que se mantinham imperturbáveis ao serviço benemérito daquela hora. Duas delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica, quer dizer, não está nem aí, queria ver o filme. E a outra, uma senhora de idade provecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadmissíveis, mesmo ali num círculo de oração, onde deveria beneficiar-se com a paz, né? Então, veja, cada um tinha lá, né? Alguns percebem, outros estão dispersos, outros não percebem nada. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só a receptividade, mas também a boa disposição para servir. Decorridos alguns minutos de expectativa e de reparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico, que era o espírito que queria falar sobre os enfermos, né? E movida em cooperação com os estímulos psíquico-físicos da intermediária, começou a escrever em caráteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Acompanhei a cena com interesse. Mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, com um apelo fraternal. Meus irmãos, escreveram o emissário, que Deus vos abençoe. Identificamos na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade, unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos em frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendemos, pois, a socorrer nossos amigos doentes através de espessa noite de dor. Sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberamos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós a nossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Tudo em ordem, né, pessoal? Até aqui, acho que não tem dúvida, né? Prossigamos intimorados e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam seus serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhes características especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Aqui posso fazer uma observação, né?
Hoje, aqui, quando a gente está aqui na planeta, encarnado, a gente usa as terminologias que nós temos aqui hoje, né? Mas quando a gente desencarnar, possivelmente nós não vamos usar essas terminologias que nós usamos aqui. Que a gente pode perceber que todas as psicografias, as comunicações dos espíritos que já estão lá no plano espiritual há algum tempo, elas mudam totalmente. Então, por exemplo, se eu desencarnar, e vocês me conhecem que eu gosto de falar bobagem, comer pizza, uma série de coisas, né? Mas se eu desencarnar e mandar uma psicografia para vocês, vocês vão ver que o jeito que eu vou falar não vai ser o mesmo que eu tinha aqui. Vai ser muito mais conciso, sisudo. Por quê? Porque lá no plano espiritual é assim. Os espíritos ficam numa, vamos dizer assim, eles ficam mais conscientes das coisas, menos brincadeiras, né? E mais direto nos assuntos, né? Isso é só para fazer um parênteses. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vou continuar aqui, tá? E a tese animista, quer dizer, aí, por exemplo, vamos supor que eu mando a psicografia assim no Roberto Rogério, e aí, se vocês lerem a psicografia, alguns de vocês podem não me reconhecer naquela psicografia. Por quê? Porque a linguagem que eu vou usar é diferente da que eu tinha aqui na Terra. Isso é muito comum, tá? E vão achar que era animismo do médium, que é o que ele coloca aqui, ó. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metafisismo internacional. Pierre Janet, Charcot, de Rochas, Ancasov eram a cada passo traduzidas à baila. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: Ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Então, quer dizer, o cara queria passar uma mensagem simples, mas todo mundo achou que não era nada disso. Calderaro sorriu sem dizer palavra e, evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-lhe bondosamente. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam a situação pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada como está. É suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença, né? Então, quer dizer, a médium, pelos outros médiums analisando a situação, estavam achando que ela não era uma boa médium e não captou a mensagem. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça da nossa respeitável irmã, esplendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. Médium, que antes parecia torturada, supitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispíritos tornaram a normalidade. A epífice irradiou branda luz. As, as nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente
esfumaram-se como por encanto, em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador. Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima de compreensão, né? Então, ou seja, os mentores acabaram dando um passe nela, né, para que ela não caísse na tristeza, porque os outros médios não acreditaram naquela comunicação que ela foi responsável, tá? Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor, em seguida, conservou as mãos apoiadas aos lóbulos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observe, então, nova mudança. A mente da médium como que se invertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas frequências sem proveitos, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos sob a mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Desculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas os seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Quer dizer, isso o Calderaro falando para a Eulália, tá? Para não ligar para tudo isso que aconteceu, né? Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças. O Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Encheram-se os lóbulos frontais de imensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia no fundo da alma a devotada colaboradora. Embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio, trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertencem ao Senhor e não aos homens. Olvidara todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos sempre que fossem cogitados, indigitalizados pela fraqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quando possível. Caminharia para a frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la, que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas. Se lhe pulsavam um coração disposto a amar, sim, ouviria as sugestões do bem, antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesmo. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual. Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar pelo Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximou-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais na médium, tão revestidos de luminosidade,
Fiz sentir a Calderaro a minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário do mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lóbulos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispíriticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indisponível, não, indispensável, deixa eu apagar isso aqui, lâmpada vanguardeira no progresso individual. Né? Bom, aí termina o capítulo 9, né, que ele falou de vários casos de mediunidade, né, e, e dos aspectos sobre cada isso. Ele mostrou como o cérebro funciona, uma série de coisas, lá no comecinho do capítulo. Deixa eu tomar um pouco de água. Bom, acho que não tem dúvida, né? Porque é bem simples tudo isso aí. Então, agora nós vamos começar o capítulo 10. Chama Dolorosa Perda. Dentro da noite, defrontamos com o conflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Ó, teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de tudo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Eu acho que deve ser muito difícil, né? A gente está lá no plano espiritual e aqueles que ficaram à nossa retaguarda, né? Ou seja, os parentes mais próximos, filhos, filhas, pai, mãe, sei lá. É difícil a gente ver eles sofrerem e a gente não poder fazer muita coisa a não ser fazer uma prece, né? Aqui no caso, essa mãe está pedindo uma intercessão do Calderaro, né? Para ver se ele ajuda. Mas deve ser muito complicado isso. Principalmente porque hoje os filhos da gente, ou as pessoas falam as coisas que eles querem falar para a gente, né? Mas quando a gente estiver lá no plano espiritual, a gente vai realmente ver a realidade da coisa, né? E muitas vezes a realidade pode ser dura para a gente. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então eu vou seguir falando mais um pouquinho aqui, tá? Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o óbvio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Não obstante,
pertencer a nobilíssimo quadro social, filha única, entregue desde cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência do plano carnal, ou seja, a mãe desencarnou, né? Dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio, sem a proteção espiritual peculiar. A pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória no rosto. A pobrezinha renasceu, seguida de perto não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo, né? Então, é complicado, né? Muitas vezes não é o obsessor, às vezes é um sócio que a gente tinha aí e ficou lá no plano espiritual e quer que a gente volte a ser sócio. Mas vamos ver o resto da história aqui. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a quem me referi, esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos mentores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo que eu, que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se caracteriza por uma ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando. Deus é Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curam e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente, que dentro em pouco visitaremos, recolheu na sua leviandade mesmo o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino com uma conduta lastimável e perversa. Cooperamos nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas comoventes intercessões maternas, junto aos nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança de uma reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, constusubiando-se em energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência de que o espírito feminino, a que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelarmos caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e valoroso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se revela insensível às sublimes vibrações de inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o plano delineado. Eu vou parar aqui porque falta um minuto só. E aí a gente retoma daqui, mas seria bom começar de novo, porque para a gente entender, né? Bom, como eu falei para vocês que eu estou horrível de voz, não vamos fazer a segunda parte, tá? E mesmo porque a Bia também não ia conseguir vir. Então eu agradeço a todos vocês, apesar do frio. Eu espero vê-los amanhã na Casa Fabiano, quem for.
bem agasalhado, porque vai estar muito frio, e não chegue muito perto de mim, porque eu estou prestes a ficar resfriado. Fui contaminado também. Bom, quem quer falar alguma coisa? Ninguém? Então, vamos encerrar o trabalho agradecendo a Deus e aos bons espíritos aqui presente no nosso trabalho, agradecendo pela oportunidade que tivemos e que reiteramos que essa semana seja de paz e de tranquilidade para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, uma boa semana para todos, obrigado. Boa E noite. Boa qualquer semana. coisa a gente se fala. Falou, Carlão, um grande Até abraço. amanhã. Tchau, tchau. Amanhã a gente se Boa vê. semana. Obrigado, gente. Amanhã estamos lá. Falou. Boa noite.